Olá, você que me assiste novamente. Meu nome é Alexander Kellner, da equipe dos Super Professores, e a gente dá continuidade então ao estudo das chamadas condições da ação. A gente tratou especificamente no encontro anterior a respeito da legitimidade ad causam, e das diferentes possibilidades de subclassificação da legitimidade ordinária e extraordinária e da legitimidade extraordinária, exclusiva e concorrente. E a gente passa agora a tratar do interesse de agir, que é a segunda condição da ação. E daí vem aquela parte interessante, como eu mencionei no nosso encontro anterior, sob a égide do CPC de 1973, nós tínhamos a menção a 3 condições de ação autônomas. Agora, sob a influência da terceira edição do livro de Enrico Túlio Liebmann, os processualistas e a Comissão de Processo Civil, que elaborou o novo Código de Processo Civil, entendeu, como o autor italiano em questão, que a possibilidade jurídica do pedido estaria inserida do gênero interesse de agir. Então, nos casos específicos onde não exista possibilidade jurídica do pedido, na verdade não existe interesse de agir. Então, portanto, existe a extinção da possibilidade jurídica do pedido como categoria de condição de ação autônoma. Então, essa é uma grande inovação a respeito do novo Código de Processo Civil, que a gente já encontra no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, quando o mesmo menciona apenas legitimidade e interesse. Você pode dividir o interesse de agir no binômio adequação e necessidade. Fica interessante, a gente encontra um trinômio a respeito do princípio da proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade estrito sensu. Já no âmbito do interesse de agir, nós encontramos o binômio necessidade e adequação. Qual seria a melhor forma de se exemplificar necessidade? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa ação de cobrança de uma dívida não prescrita, de uma dívida não vencida, ou seja, uma dívida não prescrita e não vencida. Pense que existe a possibilidade, já que a mencionada dívida não se encontra vencida, do pagamento voluntário e extrajudicial do devedor. Ou seja, não existe necessidade de se provocar o judiciário, através de uma ação de cobrança, para compelir o pagamento que pode se dar de forma extrajudicial. Então, uma ação de cobrança de uma dívida não vencida seria um grande exemplo de ausência do binômio, de um dos pés do binômio da necessidade, ou seja, a ausência de interesse de agir, tendo em vista a não presença da necessidade. Ainda nesse sentido, o segundo pé do binômio, a adequação. Então, a gente poderia pensar na hipótese onde a parte autora ingressasse com um determinado tipo de demanda que não fosse adequado para garantir o direito pretendido. Vamos pensar numa ação declaratória, mas o objetivo dela é efetivar a cobrança de uma dívida em questão. Então, não haveria interesse de agir em ingressar com uma ação declaratória nesse interim. Ou a gente poderia pensar no âmbito estrito da fundamentação de um mandato de segurança. A pessoa precisa de uma produção probatória consistente, de prova pericial para comprovar a titularidade do direito, mas ela ingressa com um mandato de segurança, onde a prova tem que ser líquida, o direito tem que ser líquido e certo, a prova tem que ser documental, tendo em vista o fato da produção probatória no âmbito do mandato de segurança ser rasa. Então, essa seria mais um exemplo da ausência de adequação, o segundo pé do binômio necessidade e adequação do interesse de agir. Existe possibilidade de falta de interesse de agir superveniente? Existe sim essa possibilidade. Então, vamos pensar na seguinte hipótese, num contrato de seguro. Vamos passar aqui para o nosso outro slide e vamos pensar que nós temos A, que envolve no acidente automobilístico com B. Então, A e B se envolvem em um acidente automobilístico. Existe a possibilidade de ingresso de ação de A contra B, afirmando que B é o culpado. Muito bem. Vamos supor que B celebrou um contrato de seguro com uma seguradora. Ele tem, então, a possibilidade de denunciar a lide à seguradora. Então, a gente coloca um S de seguradora e a gente prevê a denunciação da lide.
da lide. Então, em caso de condenação judicial de B, a seguradora, no âmbito, é obrigada a efetuar o pagamento desse prejuízo, né, com vista nessa nova relação jurídica com base da denunciação da lide. Agora, vamos supor que se resta comprovado nesse processo originário anterior à denunciação da lide que A foi o culpado. Então, nesse caso específico, existe uma perda superveniente do interesse de agir na denunciação da lide de B. Então, a gente percebe que nós temos a perda superveniente do interesse de agir com base no exemplo citado. Então, o melhor exemplo para se perceber essa possibilidade de perda superveniente do interesse de agir seria um contrato de seguro, um acidente automobilístico, uma denunciação à lide, à seguradora em questão, caso o segurado não seja considerado o culpado, o provocador do acidente. A chamada teoria da asserção, né? O que seria a chamada teoria da asserção? E ela possui um antagonista, né? A chamada teoria da asserção, que goza de grande prestígio entre os processualistas civis no Brasil, trazida também da Itália, se diz que as condições da ação deveriam ser verificadas em abstrato com o que fosse alegado na petição inicial, ou seja, a petição inicial, através da petição inicial e da narrativa prevista na petição inicial, você poderia ter a verificação, com base na versão dos fatos trazida na petição inicial, da presença ou não da condição da ação. Olha que interessante. Então, se você tem a verificação pelo magistrado com base na teoria da asserção em abstrato da presença das condições da ação na petição inicial, independente se posteriormente se verifica em concreto com base em produção probatória no âmbito dos autos em questão que aquela condição não estava presente, você não poderia ter a extinção do processo sem resolução do mérito. Você não poderia ter a extinção do processo sem resolução do mérito. Você teria, na verdade, uma sentença de improcedência. Então, com base na teoria da asserção, preenchidas as condições da ação na petição inicial, elas já se encontrariam presentes. E a parte já teria direito de ação a uma resposta de mérito, né? Então, com base nisso, a gente limita aquela observância a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, do desembargador, no exemplo mencionado no vídeo anterior. Ou seja, as condições da ação elas podem ser examinadas a qualquer tempo, mas com base na petição inicial e não com base na matéria probatória dos autos. Então, em sede de julgamento de uma apelação, seria um bom exemplo, você poderia ter um desembargador considerando, extinguindo o processo em resolução do mérito, considerando que não se encontrava presente a condição da ação, desde que a análise fosse limitada ao que se encontrasse a narrativa dos fatos da petição inicial, e não com base em fundamentação relativa à produção probatória nos autos, né? Agora existe a doutrina do exame concreto das teorias da ação, das condições da ação. E essa, na verdade, seria justamente uma forma antagônica de se analisar a presença ou não das condições da ação. Ou seja, com base em tudo que for apurado nos autos, poderia o magistrado em questão observar a presença ou a não presença de condições da ação. Nesse interim, deve ser destacado que no Brasil predomina a teoria da asserção. Ou seja, independente de se tratar de matéria de ordem pública, independente do magistrado poder conhecer em qualquer grau, né, de ofício, ele deve restringir a sua análise à versão dos fatos trazida na petição inicial e não com base no conjunto da matéria probatória. Ou seja, o exame concreto das condições da ação não possui maior relevância quando se estuda o direito processual brasileiro, tendo em vista a predominância da teoria da asserção. Elementos da ação, né? E daí a gente inicia elementos da ação com partes, né? E daí, nesse sentido, quem seria parte, né? Quem solicita, de quem se solicita, né? Ou seja, o autor e o réu. E daí a gente vem para uma indagação clássica, né? Primeiro, a diferenciação de que
não tem qualidade de parte os representantes, né? A gente diferenciou quando da legitimidade extraordinária a diferença entre legitimidade extraordinária e representante, e daí o exemplo do representante é o menor incapaz, é o melhor exemplo, ou seja, a mãe que representa o menor incapaz em juízo não é parte. Quem é parte é o menor incapaz. Então, se você tem uma relação que se discute alimentos, se você tem o menor incapaz como parte em face do pai, a mãe é simples representante, né? Ela não figura como parte, né? Então essa seria a primeira diferenciação, né? E nesse sentido, existe processo sem parte, né? Olha que interessante. Existe processo sem autor? Existe. Processo de inventário, que pode ser iniciado de ofício pelo magistrado. Ora, mas o magistrado não vai ser o autor. Então, nesses casos específicos, não tem autor. Você tem uma ação nesse sentido que não tem autor. Existe uma ação sem réu? Sim. Qual seria a melhor exemplificação disso? Uma separação consensual, onde você tem dois autores em consenso naquela separação, né? Em razão do matrimônio específico, o marido e a mulher, ou enfim, que seja, a depender do casamento em questão, né? Então, nesses casos específicos, você teria uma ação sem réu, né? Você não teria necessariamente uma ação com a presença de réu, e sim dois autores, né? Então, essa seria a melhor exemplificação da presença ou não das partes no processo. Agora, lembrando que partes se trata de um dos elementos essenciais da ação. O pedido, né? A gente percebe que o pedido, se trata de um dos elementos essenciais da ação e ele pode ser diferenciado, né, entre o pedido mediato e o pedido imediato. O que seria o pedido imediato? Provimento jurisdicional, a provocação do Estado, a materialização da provocação do Estado. Esse é o pedido imediato. Você quer uma atuação estatal para resolver um conflito. Para resolver um conflito que você não pode resolver com base em autotutela, sob pena de exercício arbitrário das próprias razões previstas no Código Penal. Então, imediatamente o que você quer é uma atuação estatal. Esse seria o pedido imediato. E o pedido mediato seria o bem da vida pretendido, né? Ou seja, numa ação de cobrança seria o dinheiro que está sendo devido, né? Esse seria o pedido imediato. Agora, existe controvérsia na doutrina e muitos doutrinadores entendem que, na verdade, o provimento jurisdicional seria o pedido mediato e não imediato, e o bem da vida seria o pedido imediato, né? Então, guardem essas diferenciações. Agora, majoritariamente, a gente poderia considerar que imediatamente o objetivo é a prestação jurisdicional e o pedido imediato seria o próprio bem da vida em questão, né? Muito bem. Nesse sentido, né, o pedido, como a gente percebeu, né, quando tratou da inépcia da petição inicial, né, ou seja, de pedidos indeterminados, salvo nos casos autorizados pelo ordenamento, o pedido ele tem que ser certo e determinado, né, nos termos do artigo 322 e 324 do novo Código de Processo Civil, né, que eu indico aqui. Então, nesse caso específico, o que seria certo e o que seria determinado? Certo seria a identificação, a individualização do bem, né? E determinado seria o pedido líquido, né? Então, você consegue conceituar o que seria certo e o que seria determinado, sendo o pedido, então, um dos elementos essenciais, né? Nesse sentido, a gente destaca, né, que serve extremamente relevante para as provas objetivas, né, para as provas de concurso público, o que seria as ressalvas, né, as exceções, onde o pedido ele pode ser genérico ou ilíquido. Então eu peço para vocês a gentileza de me acompanhar para você na leitura do artigo 324, parágrafo 1º, né? É lícito, porém, formular pedido genérico. E daí o inciso 1º trata daquelas ações universais, né? Onde você não tem a possibilidade, tendo em vista se tratar de uma universalidade, você não tem a possibilidade de individualizar exatamente, né, os bens em questão, né, os bens demandados. O segundo inciso trata a respeito de uma não possibilidade de se determinar desde logo, ou seja, no momento da propositura da petição inicial, né, a seguinte redação: quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato. Ou seja, nesses casos específicos, você não tem condições, no momento da propositura, no momento do ingresso da petição inicial, você não tem as condições de determinar a extensão do dano. Você não tem, portanto, condições de individualizar
e tornar aquele pedido como líquido. Com base nisso, você tem então uma ressalva do ordenamento jurídico que prevê a possibilidade de uma postulação de um pedido genérico ou ilíquido, né? E ainda nesse sentido, o inciso terceiro, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, né? Isso acontece muito em ações de prestação de contas, né? Muitas vezes a parte autora não tem nem como determinar o quantum que será devido, né? Ou quando você tem aquelas inversões probatórias documentais, né? Quando você tem inclusive a possibilidade de reconhecer o que o autor alega como verídico, caso a parte ré não apresente aquela documentação em juízo, né? Então, nesses casos específicos, podendo ser inclusive concedido em âmbito de tutela provisória. Então, nesses casos específicos, quando a quantificação ou a liquidação do pedido depender de uma atuação da parte ré e o mesmo se quer de inerte, você tem a possibilidade do autor, né, oferecer, claro que no momento da petição inicial, o réu, inclusive, não integra a relação jurídica antes da citação, então você tem a integração jurídica processual antes da citação, então você tem a possibilidade do autor ofertar um pedido ilíquido ou um pedido genérico nos termos do artigo 324, parágrafo 1º, inciso 1º, 2º e 3º. Muito bem, nós temos ainda previsto no inciso 3º do artigo 319 a essência do que seria a causa de pedir, né? E nesse sentido, né, quando a gente percebe a essência do que seria a causa de pedir, a gente percebe que nós temos uma subdivisão entre os fatos, ou seja, a narrativa fática em concreto, e os fundamentos jurídicos do pedido. E qual é o que se trata de interessante nisso, né? Quando você tem os fundamentos jurídicos do pedido, você tem aquele famoso brocardo latino, né? Iura nobis curia, ou seja, do latim, ou seja, o juiz sabe o direito. Então, inclusive, você pode ingressar com uma petição inicial sem indicar os fundamentos jurídicos do pedido, porque, em regra, o juiz sabe. Agora, o que você não pode ingressar sem é a narrativa fática escorreita dos fatos. Por quê? Porque a narrativa fática, ela inclusive limita a atuação jurisdicional. Quando a gente fala numa sentença ultra ou extra petita, ou até citra petita, a gente pensa que o que limita essa atuação do juiz é justamente a narrativa fática. Então, a essência da causa de pedir, né, que é um dos elementos essenciais da ação, pedido, agora causa de pedir, partes pedido, causa de pedir, na verdade seria a narrativa fática, porque a narrativa fática limita a atuação jurisdicional. Nos casos específicos de uma atuação citra petita, ou extra petita, ou ultra petita, né? Então, os fatos, os acontecimentos concretos são a essência da causa de pedir. Então, você inclui na causa de pedir os fatos e os fundamentos jurídicos de pedido, mas existe a possibilidade, inclusive, de se ingressar sem indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, né? E a razão disso é justamente que o iura nobis curia, o juiz conhece o direito, né? O magistrado conhece o direito. E, inclusive, o que chama a atenção é a possibilidade de, mesmo o autor indicando na petição inicial os fundamentos jurídicos do pedido, o magistrado julgar com base em fundamentos jurídicos diferentes. Ou seja, eu posso indicar o artigo e o direito ao que eu me relaciono no âmbito da petição inicial e o magistrado em questão pode julgar com base em argumentos totalmente diferentes, argumentos jurídicos totalmente diferentes. Iura nobis curia, juiz sabe o direito. Então, a essência desse elemento do processo, que seria a causa de pedir, é justamente a narrativa fática escorreita, né? Inclusive, um dos casos de inépcia da petição inicial é quando você não tem uma correta narrativa fática, né? Então, nesses casos específicos, a gente percebe que o que limita a atuação jurisdicional é justamente essa narrativa fática. Só lembrando que isso, na verdade, se reflete na chamada substanciação, né? A teoria da substanciação. O que limita o magistrado, através da teoria da substanciação, é a narrativa fática. E ela tem um antagonista, que seria a teoria da individuação.
A teoria da individuação prevê que o que limita o magistrado em questão seria a própria indicação do dispositivo jurídico, dos fundamentos jurídicos em questão. Mas a teoria da individuação não se encontra guarida no âmbito do processo civil brasileiro, né? Então, a gente percebe que a alteração dos fatos, ela modifica a ação. E daí, quando a gente estava lá tratando a respeito de pressupostos negativos, de validade, a gente percebe que se você tem fatos diferentes, você não vai ter litispendência. Se você tem fatos diferentes, você não necessariamente vai ter preempção. Você não vai ter necessariamente que uma convenção de arbitragem se refira àqueles fatos específicos, né? Então, a gente percebe que quando você altera os fatos, você altera a ação, né? Você modifica a ação. Agora, quando você altera o fundamento jurídico do pedido, mas mantém os mesmos fatos, você não altera a causa de pedir, você não altera a ação, porque a essência da causa de pedir são os fatos narrados na petição inicial. Muito bem, classificação das ações. Nós podemos classificar as ações com base na atividade jurisdicional, com base no que o magistrado exerce em questão, né? Então, nesse sentido, nós teríamos as ações de conhecimento, ou a fase cognitiva, e nós teríamos as ações de execução. Qual é o objetivo da fase de conhecimento? A fase de conhecimento é definir a titularidade do direito, né? Então, você define através de uma sentença a titularidade do direito na fase de conhecimento. E a fase executiva? A fase executiva, na verdade, você tem providências concretas que se ligam à satisfação do direito. Providências concretas materiais relacionadas à satisfação do direito, como eu indico, né? Então, com base no tipo de atividade exercida pelo magistrado, ou seja, se o magistrado exerce uma atividade de conhecimento, a gente percebe a possibilidade de classificação em ações de conhecimento ou cognitivas. Agora, se trata de providências concretas relacionadas à satisfação do direito, nós temos a chamada ação de execução. As ações de conhecimento ou cognitivas, elas se subdividem em três tipos, né, em três oportunidades diferentes. Nós temos uma ação condenatória com a formação de um título executivo judicial, né? O intuito é forçar que alguém inadimplente cumpra uma obrigação. Então, nós temos a chamada ação condenatória. O objetivo da ação condenatória é formar um título executivo judicial. Nós temos a ação constitutiva. Qual é o objetivo da ação constitutiva? A ação constitutiva é objetiva constituir, modificar ou desconstituir, através dessa constituição ou desconstituição, uma relação jurídica. Então, o objetivo da ação constitutiva é uma modificação através da constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. E nós temos ainda a ação declaratória, e o objetivo da declaração é justamente declarar a existência ou inexistência de um direito em questão, da relação jurídica em questão. Então, o objetivo da ação declaratória é apenas declarar a existência ou inexistência. Então, lembrando, né, nós temos ações executivas e ações de conhecimento. E ações de conhecimento se subdividem em ações condenatórias, ações constitutivas e ações declaratórias. E daí a gente parte para uma diferença que eu trago e que a doutrina majoritária traz, mas alguns autores não trazem, a respeito da ação mandamental e da ação executiva lato sensu. O que seria a ação mandamental, né? O juiz ele emitiria uma ordem sem a necessidade de um processo autônomo para fixação de medidas de coerção, as chamadas astrentes. Seria o exemplo da sentença no mandado de segurança. Agora, o que seria a ação executiva lato sensu, né? A sentença seria cumprida independente de uma fase executiva. E daí você, em casa, você no trabalho, você pensa, né? Então, qual é a diferença? E percebe que a diferença é tênue, né? No caso da ação mandamental, o juiz emite uma ordem, mas quem vai cumprir? Quem cumpre é a parte em questão. Agora, no caso específico de uma ação executiva lato sensu, quem cumpre é o próprio Poder Judiciário através da expedição de um mandato judicial. Então, essa é a diferença entre a ação mandamental e a ação executiva lato sensu. Ou seja, quem cumpre a ação especificamente no âmbito da ação mandamental é a própria parte, através de uma coerção indireta que o juiz dá, expede essa ordem e fixa as astrentes independentes de processo autônomo. Agora, no que tange a ação executiva lato sensu, na verdade, através de um mandato judicial, quem vai cumprir a obrigação é o próprio Estado e não aquele particular
em questão, né? Aquela parte em questão. O Estado que cumpre a obrigação no lugar do réu. Pessoal, todos vocês que assistem, a você que está em casa, eu agradeço a audiência, eu agradeço quem acompanha até aqui e espero vocês no nosso módulo, de acordo com os nossos próximos encontros, onde vamos destrinchar de forma extremamente objetiva e exauriente o conteúdo do edital no que tange essa matéria extensa que é o processo civil. Mais uma vez, Alex Kellner, eu aguardo vocês então no nosso próximo encontro. Obrigado e um forte abraço. Até a próxima.